O técnico Sampaoli, ou ele não conhecia o futebol brasileiro, eu acho um pouco provável, dirigiu o Santos, dirigiu o Atlético Mineiro, ou então tentou fazer aquilo que não deram respaldo para ele. Quem não deu respaldo? Da diretoria. Porque ele fez 40 jogos, pilhado. Ele não repetiu o time uma única vez. A gente conhece jogador de futebol, a gente sabe como pensa, a gente sabe como funciona o mundo do futebol. Não tinha como dar certo. No futebol você tem que ter uma espinha dorsal. Tem que ter um esqueleto, seja no Flamengo, seja no Atlético Mineiro, seja no Grêmio, seja no Bragantino ou no portentoso Palmeiras do nosso Piperno, que agora resolveu elogiar o Flamengo. Agora, vamos lá, Piperno, já que o Viga tá te citando tanto, eu vou te fazer uma pergunta. Você cravou que o Botafogo já é o campeão. Sim. Você cravou o que é fácil, que todo mundo crava. Fácil você falar... Você não. Você falou que não. Você falou que não é campeão. Pra mim, por quê? Porque são 9 pontos. Você tá falando que é fácil, você não fez. Eu tô dizendo são que quantas rodadas? 10. Não é isso, Flávio? 11. Faltam 10 rodadas. 10 rodadas. São 30 pontos, sendo que tem 9 de diferença. A gente sabe, já tiveram arrancadas em Brasileirão, onde o clube que tá na frente, ele sente um pouco a pressão. Como sofreu? A gente tá esquecendo que o Botafogo sentiu a pressão, mas ninguém aproveitou. O Botafogo em 4 jogos perdeu 3 e empatou 1. Só mudou o técnico, né? Mandou aquela barca embora lá, enfim. Eu vou te falar, eu tava vendo o jogo contra o Atlético Paranaense. Não foi nada demais. Não, mas foi nada demais. Foi um jogo igual, o Atlético Paranaense é um bom time, e até porque o Botafogo teve a desvantagem de fazer quase metade do jogo sem torcida, o que é um absurdo. O Botafogo foi prejudicado hoje, e é bom que se diga isso. Mas e falar desse jogo, Piperno, Flamengo e Vasco? É bom a gente ver, né, cara? Foi jogo bom. É mais um clássico carioca bom. E eu queria ouvir o Flávio também. Porque o Flávio fala muito isso. Eu já ouvi o Flávio falar algumas vezes aqui na Jovem Pan que os clássicos do Rio estão melhores que os de São Paulo. Claro. E estão jogos bons, cara, com os times querendo jogar. Em 2023, na média, os times do Rio são melhores que os de São Paulo. Tem o líder, tem o terceiro colocado e tem o Fluminense, que é finalista de Copa Libertadores. Em compensação, o futebol paulista tem 2 que estão lá embaixo lutando para não cair. Mas tem o campeão da Copa do Brasil também. Tem o campeão da Copa do Brasil, que é a terceira competição em importância. Então, o Palmeiras vem mal, São Paulo, ganhou a Copa do Brasil, mas tá no meio aí do Campeonato Brasileiro. Corinthians briga para não cair e o Santos é um time padrão Série B, um lixo. Então, e o outro time bom de São Paulo é o Bragantino. Então tem um time de São Paulo que está fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro. Em 2023, na média, o futebol carioca é melhor que o paulista. Flávio. É bom a gente citar o seguinte, o Vasco, ele ainda está numa zona teoricamente perigosa, mas eu tenho a impressão que ele não tem nem que se preocupar mais. Hoje a bola que o Vasco jogou deixa muito claro que ele não vai correr risco de rebaixamento. Ele vai sair rapidinho. E aí você compara com o Santos, né? Que está brigando com ele. O Cruzeiro ganhou do Atlético Mineiro. Aliás, jogaram pipoca, milho, né? Foi acabou o jogo. Os jogadores do Cruzeiro jogaram milho lá no campo do Atlético. Não sei o que eles quiseram dizer com isso, é galo, né? Galo, galinha. Sim, galo. Galinha. Alguma coisa assim. Mas jogaram milho lá. Então, você vê, o Cruzeiro ganhou, o Vasco foi ruim pro Vasco. Só que a bola que a gente vê o Vasco jogando não é bola de time rebaixado. Por isso essa história dos clássicos. Então você tem o Flamengo, você tem o Botafogo, você tem o Vasco e tem o Fluminense. É óbvio que o nível desses times é muito mais alto do que os times aqui. Por isso daqui a pouco vai jogar o desespero dele contra o América. O Palmeiras não faz um ano de bom nível. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil, tem momentos bons, mas não é toda hora que joga. E o Santos está nessa draga que a gente está vendo, né? Então, realmente não dá para comparar os clássicos do Rio com os clássicos de São Paulo, não. Já não é de hoje, mas esse ano ficou alguma coisa assim ainda muito maior, diferente com muito maior. Ô, Fausto, até te perguntar, né, sobre o que já dá para perceber nesse Flamengo do Tite, que é uma pergunta que eu também vou fazer pro Viga. Porque, com o Dias lá no Vasco, o Vasco já mudou muito. E mudou também com os reforços que o Vasco tem. Tem também os reforços do Vasco. O Vasco jogou muito bem hoje. Agora, o que já dá pra perceber no Flamengo do Tite? A pergunta que eu faço pro Fausto, vou fazer pro Viga. Por quê? Pra mim, no primeiro jogo contra o Cruzeiro, deu pra se perceber um Flamengo mais organizado e com mais motivação. Porque era um Flamengo que me deixava revoltado antes. Mas o time não joga pelo Sampaoli. Que se dane se joga ou não pelo Sampaoli. Tem que jogar pela torcida, tem que jogar pelo salário milionário que eles ganham em dia, que o Flamengo hoje paga em dia. Tem que jogar pelos torcedores que pagaram R$ 4.500 para ver um jogo horroroso,
na final da Copa do Brasil. Então, quando falam pra mim, o jogador não tá jogando pelo treinador, isso me irrita muito. Porque ele não tem que jogar pelo treinador, ele tem que jogar pela instituição que ele representa. É a mesma coisa, eu não gosto de um chefe aqui da Jovem Pan, eu vou ficar apresentando o programa, coçando o saco, bucejando, falando besteira. É a mesma coisa. É verdade. É a mesma coisa. Nem pense nisso. E aí não. Aí eu discordo. Mas é verdade, né, Viga? A gente tem que levar a sério o trabalho pela instituição onde você trabalha. Agora, eu vi um Flamengo mais organizado defensivamente, principalmente contra o Cruzeiro. Hoje eu também não vi essa maravilha de defesa, porque o Vasco teve algumas chances. E eu vi um time mais motivado e organizado. E vocês, o que vocês percebem do Flamengo do Tite que não tinha do Flamengo do Sampaoli? Ô, Pilhado, primeiro o ambiente. Primeira coisa, o ambiente. Né? Ficou muito claro que não existia ambiente com o Sampaoli, e eu não estou falando só dos jogadores. O ambiente do clube, o Viga e vocês sabem muito melhor do que eu a respeito dessa situação interna ali do Flamengo. E qualquer lugar que você trabalhe, é bom o ambiente ser legal. Porque você rende mais, você fica mais focado no que você pode apresentar e fazer. Então a mudança do ambiente já foi algo muito positivo para o time do Flamengo. Segundo, o Flamengo sempre teve um problema muito sério no sistema defensivo. E o Tite é um cara especialista nessa questão. E ele vai ajudar muito o time do Flamengo nisso. Questão de organização, além da capacidade do Tite, é um treinador experiente, rodado, vivido, cheio de conquistas, né? Tem um monte de gente que fala assim, pô, o Tite é milonga nas suas entrevistas. É verdade, as entrevistas do Tite são chatas. São chatas, mas ele é um cara que entende de bola, entende do grupo, conhece, trabalhou com jogadores respeitadíssimos, jogadores cobras, que a gente costuma dizer, né? Agora, vocês estavam falando de renovação, né? De elenco, Pilhado, você falou, o Viga também falou. Eu acho o seguinte, assim como o Flamengo e o Palmeiras devem pensar a mesma coisa. Chega no final do ano, se tem essa dúvida, né, entre o Pedro e o Gabigol, senta a diretoria e conversa. Vai lá no Pedro. Vai matar o Pedro sair do Flamengo? Hoje? Claro que não. Então senta lá, Pedro. Você tá feliz? Você quer tentar negociar contra o clube? A gente vai facilitar isso aí pra você também. Mas o Pedro tá feliz, o Pedro é titular. Não, eu sei. Ué, mas peraí, isso tudo muda rápido. O Gabigol pode virar titular, Sim. o Pedro se ficar no banco de novo, e aí começa aquela confusão toda que a gente já conhece. Então, eu acho que deveria pegar alguns caras do Flamengo e falar assim, ó, vamos dar uma renovada, vou dar essa alternativa pra você. Só que você tem que trazer peças, você tem que trazer jogadores também. O Flamengo tem que contratar jogadores, vai precisar contratar jogadores. Assim como o Palmeiras tem que fazer isso também. O Tite certamente tem alguns jogadores para indicar. Você acha que o Tite veio e não vai indicar ninguém? O Tite vai indicar jogadores para a próxima temporada. O que pode criar mais conflito ainda. Porque pode vir caras ali para disputar vagas dentro de campo. Então, um belo reforço, então, o Bruno Henrique foi um belo... Opa, o Flamengo entregar o Bruno Henrique pro Palmeiras seria uma burrice. Mas pra mim não foi uma boa negociação do Flamengo. Eu acho que pelo tempo, bem claro. Pelo tempo. Mas quando ele tá 100%, ele é o grande diferencial do Flamengo. Ele é a grande peça do Flamengo. É o cara que faz a diferença. Então eu acho que vale agora, nesse restinho de temporada aí, começar algumas conversas, principalmente com esses caras aí que você tava citando, que a gente tava falando do Everton Ribeiro, hoje ficou na reserva, o Viga citou o Cebolinha. Vai lá, conversa com o Cebolinha, o que ele tá acrescentando no grupo do Flamengo? Nada. Pra ele pode ser bom pra outro time, e pro outro time pode ser bom também. Tá na hora de começar a sentar e conversar com algumas peças caras, porque esses caras são caros também, e pensar na próxima temporada. Mas são jogadores, o Cebolinha, por exemplo, é um que o Tite conta muito, né? O Tite levou ele pra Copa América.